nosso querido professor Lages, que está aqui para bater um papo com a gente sobre esses 200 anos de independência do Brasil. Boa tarde, Lages. Boa tarde, Degrande. É sempre um prazerão, meu querido, estar aqui no Interação com você. Sempre um papo agradável, né? Nossa, bom demais. Eu gosto desse moço, eu gosto desse aqui. Esse aqui eu gosto muito, meu. Amigo da gente, tá? Ô Lages, ontem nós tivemos uma apropriação indébita da data, né? Mas a gente sabe disso, isso já estava mais do que sabido. Nós já tínhamos falado aqui nesse programa, nós já tínhamos alertado que infelizmente isso aconteceria, lastimavelmente isso aconteceria e de fato aconteceu. Mas não vamos entrar nesse mérito porque não é isso que a gente vai discutir hoje. O que nós vamos discutir hoje é uma coisa muito mais interessante. São 200 anos da independência do Brasil e muita mentira em cima dessa independência do Brasil. O que é verdade, o que é fake, o que é fato nesses 200 anos de independência brasileira? Degrande, você teve, né? Estou colocando até o verbo já no passado, né? Uma história tradicional, uma história aí dos vencedores, uma história oficial, aí depende muito do adjetivo, né, que você quer colocar ao lado da palavra história. E essa história oficial, né, é que fazia parte dos livros didáticos, é que a gente usava muito nas aulas de história das escolas, né? E agora eu acho que, felizmente, de algum tempo para cá, você tem uma história crítica, né? Você tem muita pesquisa, porque eu acho que se você vai não mudar a história, como muitos pretendem fazer, né? Então, você tem aí uma corrente conservadora na sociedade hoje que desmente fatos. A questão não é desmentir fatos, né? O problema não é desmentir que o Dom Pedro puxou a espada e deu o grito independência ou morte nas margens do Ipiranga, né? O importante é você entender por que a história assumiu essa participação do Dom Pedro dessa forma, né? Quer dizer, eu acho que em cada momento a história pode ser contada diferente, né? Os fatos permanecem, mas aí depende da pesquisa. Pesquisa acadêmica, pesquisa dos pesquisadores, dos historiadores, enfim, daqueles que se debruçam para poder verificar não só, vamos dizer assim, a faticidade dos fatos, nem sei se essa palavra existe, faticidade dos fatos, né? Mas principalmente a interpretação deles, como é que eles foram recebidos pela sociedade, como é que eles foram transferidos de geração em geração e como que isso chegou até nós, né? Então, hoje a gente pode dizer que você tem uma história crítica que tenta dar uma outra versão, uma outra interpretação dos fatos. Isso é bom, né? Eu acho que isso é muito bom. Lázaro, a gente tem aqui algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, a independência do Brasil foi um negócio de família. Esse é um ponto pacífico. Então, vamos lá, nas margens do Ipiranga, eu saquei de uma espada em cima de um cavalo. Primeiro que ele estava em cima de um burrinho, segundo era um jumentinho, terceiro que não tinha nada daquilo ali, não tinha nem... Aquele quadro do Debré é uma tremenda uma farsa, né? Copiou de um outro quadro do Napoleão também, né? Muitos anos depois, não tinha nem um cavalo daquele. Aqueles cavalos, tudo que você viu ali, não tinha nada a ver, né? Não tinha nem povo ali também. Aliás, para falar que não tinha povo, tem um povo lá. Tem uma figura de um bem cara... no cantinho assim, à esquerda, bem lá no final. E nem ninguém sabendo o que estava acontecendo. A verdade é que nós temos duas coisas importantes, né? Nós tivemos um acordo de pai para filho, porque havia uma dívida da Inglaterra, de Portugal com a Inglaterra. Portugal não tinha como pagar essa dívida, nós pagamos para eles, em troca da nossa independência. Ou seja, isso foi tratado entre Dom Pedro e Dom João, quer dizer, pai e filho. Ó, você vai lá, faz a independência desse país, paga a nossa dívida e estamos conversados. Então esse é um fato que a gente não tem nem o que escapar. E segundo, que foi uma atitude de elite, né? Nós nunca tivemos a participação popular. E Dom Pedro foi amado e odiado ao mesmo tempo pela sociedade. Como é que fica isso? É aquilo que eu estava falando ainda há pouco, né? Você vê que essa versão foi a versão que acabou se tornando oficial, né?
e acabou se implantando, né? Então veja, como você falou, é um acordo familiar, já vem de longe. A independência, na verdade, entendida como separação entre Brasil e Portugal, ela começa com a vinda da família real em 1808, né? A partir dali começam a se estremecer esses laços, né? E depois a própria independência passou por uma negociação, inclusive financeira, como você bem destacou, né? E acabou sendo um acordo de observe Então observe que essa é uma versão tradicional, né, que a gente ainda tem muitas vezes aí nos livros, etc. Mas veja, quando você fala de participação popular, teve participação popular, só que ela ficou apagada. Agora, recentemente, que se fala em Maria Quitéria, por exemplo, né? Agora, muito recentemente, que se fala na Madre Joana Angélica, que era uma freira lá de Salvador, que desafiou lá os soldados portugueses na invasão lá do convento da Lapa, etc., né? E a participação de outras personalidades que não faziam parte desse acordo, né? E que também foram para a briga, porque, na verdade, né, outra questão que se passou muito aí na história é de que todo o processo de independência foi um processo pacífico. Olha, o que ficou registrado nos livros fica parecendo muito isso, né? Agora, que teve batalhas, teve, principalmente na Bahia, os maiores enfrentamentos militares aí em torno do problema da independência, com a presença aqui de tropas portuguesas, tentando impedir o avanço dessa separação em relação a Portugal, aconteceram na Bahia. Particularmente, aliás, aconteceram no Nordeste, em outras províncias também, mas particularmente na Bahia, né? Então eu acredito que hoje está sendo restaurado, de certa forma, uma versão mais crítica desse movimento de independência, né? O Almanaque do Brasil, ó, trouxe até para, né, apresentar aqui para os nossos telespectadores, né, do nosso querido professor Jurandir Malerba, que é um professor lá da Federal do Rio Grande do Sul. Ele adota o modelo, né, o modelo do almanaque, restaura essa questão do almanaque dia a dia, né, contando os acontecimentos ali que antecederam ao 7 de setembro. Muito interessante, né? E dentro de uma versão de história crítica, recuperando documentos que nunca vieram à tona, né? Muito bem ilustrado, com muita figura, com muita ilustração legal. Então, aí é que está uma coisa que a gente fica bastante interessado, porque nós geramos uma história falsa, né, que é a história do nacionalismo que nunca existiu nesse país, infelizmente. O Brasil nunca foi um país nacionalista, nós fomos um país que criou um lado nacionalista. Então, por exemplo, eu aprendi, desde que eu entrei na escola, o significado da bandeira brasileira. E eu acho que você em casa também deve ter aprendido a mesma coisa. O verde representa as matas, o amarelo o ouro, o azul o céu e o ordem e progresso, mostrando, né, a bravura do povo brasileiro. Primeiro que isso é uma tremenda de uma bobagem, porque essa bandeira era a bandeira da Ordem de Bragança, né? Como é que essa história... Por que a gente criou tanto mito, tanta coisa besta em cima de coisas simples para falar, ó, essa bandeira os caras trouxeram porque era a bandeira da família real portuguesa, da família de Bragança e Orleans e Bragança, ponto. Era o símbolo dos caras. Por que a gente tem que criar essa história de o ouro, as matas? Por que isso? Porque esse ufanismo burro que a gente desenvolveu nesse país. De Grande, você tem toda a razão. As cores da bandeira, herança lá da família real portuguesa, né, dos Bragança. E veja que o que se acrescentou aí, além das cores, né, as estrelas ali, as constelações representando os estados, né? Então isso aí tem a questão do federalismo, quer dizer, a união dos estados independentes, né? Então tinha que estar lá na bandeira também, né? A palavra de ordem lá, ordem e progresso, né? Que é isso é maçonaria, né? Maçonaria mais do positivismo. Mais do positivismo, né? Que é uma filosofia muito em moda naquele final do século XIX, tanto na Europa quanto aqui, e que influenciava muito alguns círculos intelectuais aqui no Brasil, os positivistas, né? Agora, veja só que interessante, né? Eu prefiro dizer, De Grande, que os mitos também fazem parte da história. O que eu acho que cabe, por exemplo, ao pesquisador, cabe ao professor de história, cabe àquele que trabalha com essa ciência chamada história, é desmitificar. Quer dizer, a desmitificação também é uma tarefa crucial de quem trabalha com história.
né? Para a gente não ficar repetindo isso como verdades absolutas e eternas, né? Agora, isso aí você encontra na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, na China, né? Todas as sociedades humanas criam seus mitos. Ah, lógico, você já imaginar, por exemplo, que o General Custer, que os americanos amam tanto, ele simplesmente matou todos os índios, os Cheyenne, né? O Cherokee, ele matava índio, cara. Ele mandava bala no índio, ele matava índio, então ele virou herói. Lá na Argentina tem um caso muito engraçado até, viu? Quem vai à Argentina, eles fazem estátua lá, então eles fazem assim, eles botam o cavalo e o sujeito em cima do cavalo. Se as duas patas estiverem no ar, é porque as duas patas da frente estiverem no ar, né, naquela estátua, é porque houve uma vitória da Argentina. Se as duas patas de trás, as da frente ficaram no chão e as de trás, é que ali houve derrota. Aí um dia estava uma guia lá e eu perguntei para a guia, e se as quatro patas estiverem no ar, mata o cara que fez a estátua, né? Quer dizer, são coisas assim, esses símbolos são trazidos de país para país, mas nós também fizemos o nosso, quer dizer, Zé de Alencar, por exemplo, foi um grande escritor regionalista brasileiro, sem nunca ter ido para o Rio Grande do Sul e escrever uma obra chamada O Gaúcho. Né? Olha que bacana, ele nunca foi para Minas Gerais e Goiás e escreveu obras, O Tronco do Ipê. Quer dizer, se você for olhar, é muito engraçado, né? Quer dizer, o cara nunca foi, mas ele criou a ideia do mito, né? Esse mito sempre existiu nesse país e em outros países tantos por aí. Degrande, o mito dos bandeirantes, por exemplo. Exatamente. A própria expressão bandeirantes, isso meu amigo, colega aí, professor, né, da rede pública municipal, investigou muito isso recentemente, né? Eu achei interessantíssima a pesquisa dele. Os bandeirantes, essa expressão bandeirante, ela foi criada na década de 1920 para exaltar o heroísmo do paulista, para destacar a importância de São Paulo no concerto dos estados, né? Já mais ou menos aquela coisa que você vai ver lá em 32, muito forte, a Revolução Paulista de 32 contra Vargas. Isso já começa nos anos 20, e a própria expressão bandeirante não existia na época lá dos sertanistas, dos caçadores de índio e de quilombolas aí no período colonial, né? Então veja que a nossa história está cheia de mitos, como todas as histórias pátrias por aí, né? É muito mitológica. E voltando lá na nossa independência, né? Que é toda cheia de histórias, nós realmente somos independentes, Lares? Levando agora a fundo a ideia de independência. Que independência nós criamos para esse país? Degrande, veja só, eu acho que isso é que deveria estar sendo discutido esse ano no bicentenário, né? Então a comemoração do bicentenário, que é uma data redonda, marcante, né, é que deveria trazer à baila todo esse debate, essa independência, né, que, vamos dizer assim, teve seu marco mitológico lá no Grito do Ipiranga, né? E ela é real, é verdadeira, ela é completa? Acredito que não. Eu acho que se você tem uma sociedade tão desigual como aqui a nossa sociedade brasileira, se você tem tanta pobreza, tanta marginalidade social, né? Tantos problemas na área de educação, por exemplo, na área de cultura, é sinal de que essa independência não se completou. Quer dizer, não preciso xingar ninguém para você verificar isso, né? Então veja que é um processo que tem idas e vindas, tem avanços e solavancos, né? Mas é um processo incompleto. Aliás, muita coisa aqui no Brasil ficou pelo meio do caminho. Não é que ficou, permanece no meio do caminho. Em algum momento pode ser retomado, em algum momento pode ter avanços, né? A gente nunca pode perder a esperança de que temos na frente um horizonte e esse horizonte nos chama para ele. Mas veja, são processos incompletos. Quando você fala, por exemplo, da abolição, né? Ora, com tanto problema relacionado com racismo, com discriminação, com a população preta ocupando sempre, né, os índices mais baixos da sociedade em termos de educação, a questão do sistema prisional, a maior parte que está ali dentro são negros, enfim, uma opção de números, né,
que representam muito bem a gente para perceber isso. Ó, sinal de que essa abolição ela não foi completa, ela está em processo, pode ser, ela está acontecendo, né? Hoje você tem, por exemplo, uma população universitária multicolorida, né? Que você não tinha até há pouco tempo atrás, né? Isso eu acho que é um ponto positivo, né? Mas veja, eu acho que são processos que ficam pelo caminho, ou ficaram pelo caminho, podem ser retomados, e a independência, eu acho que é um deles, talvez um dos que mais, assim, né, atrai essa discussão, esse debate, né, tão acalorado. Essa independência foi completa? Foi uma independência que interessava apenas a uma elite da época e que continuou interessando, quando você pega, por exemplo, a história do Brasil Império até a República, né? Afinal, os cafeicultores, os grandes proprietários, inclusive de terras e escravos, enfim, eles aqui continuaram mandando no país depois do 7 de setembro, né? Então, esse ponto que a gente tinha que discutir, você tem toda a razão. A discussão não é a data é minha, a data é sua, a data é nossa. O que nós tínhamos que fazer é sentar há muito tempo e falar que país nós queremos para daqui a 10 anos. Uma perspectiva muito interessante isso. Quer dizer, não ficar nessa comemoração da independência, por exemplo, só olhando no retrovisor. Não, acho que você tem que ter a perspectiva futura. O que nós queremos? O que significa a independência hoje? Talvez seja bem diferente do que era em 1822, né? Mas daqui para frente, daqui 10 anos, daqui 20 anos, ter um programa, ter metas alcançáveis, né? E ter condições mínimas de se chegar até lá, né? Eu acho que as grandes nações do mundo, elas se baseiam exatamente nesse princípio. O projeto para daqui 10, 15 anos é o projeto de uma geração. Uma geração leva 15 anos para existir, porque você tem que sair do V0 até o 15, que é quando o cara já tem condição de poder imaginar o que ele vai ser. Então, quem tem 5 hoje, daqui a 15 vai ter 20. O que nós esperamos para essas pessoas? Que país nós queremos ofertar para essas pessoas? Um país que ainda é dependente tecnologicamente dos outros países? Um país que vai ter daqui a 15 anos ainda problemas de ampla diferença no tecido social? Quer dizer, não vão ter... será que nós conseguiríamos um dia termos ricos e pobres? Porque hoje nós temos ricos e miseráveis. É uma coisa terrível. É isso que nós queremos? Nós queremos um sistema educacional em que o nosso filho entra e sai do jeito que ele entrou, que ele é empurrado de uma forma, de um ano para outro. É isso que nós queremos? Nós queremos uma cultura mal trabalhada, nós queremos uma sociedade que não tem empregos, que não fornece empregos. Nós vamos continuar sendo a sociedade das commodities e não dos agregados? Essas perguntas é que têm que ser discutidas, Lages. Por que elas não foram até agora? Porque nós tivemos uma elite perversíssima nesse país ao longo da história. Nós vamos continuar com isso, Lages? Uma elite que só pensa em si mesmo, né? No seu próprio umbigo, né, o De Grande. Na verdade, esse é o grande problema, né? Porque você tem... dentro do sistema capitalista, é natural e normal que você tenha lideranças, elites, grupos, vamos dizer assim, bem colocados na sociedade, né? E até privilegiados, vamos dizer assim. Agora, essa separação, esse diapasão aí, né, que você tem aqui no Brasil é alguma coisa perversa, alguma coisa que, na verdade, não imita nenhum país capitalista do mundo, né? Porque eu acho que as trajetórias ali foram diferentes dessa também, que nós assistimos aqui no Brasil. Se você imaginar que nós temos aqui nada mais, nada menos do que 38 milhões de pessoas com amplos problemas de alimentação, 38 milhões é a população de um grande país, né? Não é? Nós não estamos falando de 10 pessoas, nós estamos falando de 38 milhões de pessoas. Nós temos um sistema político completamente defasado. Nós temos eleições horríveis, mal feitas. Os caras ficam discutindo urna eletrônica. O problema não está aí, né? Porra, que urna eletrônica, mané? Urna eletrônica, aliás, a urna eletrônica é um avanço. Nós temos que discutir um modelo que está totalmente equivocado. Um modelo que faz o cara ficar no poder 8 anos sem ter o menor projeto. Nós temos aí hoje vários candidatos, eu não quero politizar esse papo, não.
Mas nós temos aí vários candidatos apresentando nada de projeto, nada para o futuro, nada, não veio nada. Nenhum deles diz, olha, nós vamos resolver o problema aqui, 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 aqui. Nós temos dinheiro para fazer isso, nós não temos dinheiro para fazer aquilo. O que a gente tem aí é promessa em cima de promessa. Gente que está na política para se dar bem. Quer dizer, é aí que nós temos que mudar, não a urna eletrônica. Não é isso, Laje? Quer dizer, a história está se repetindo de que forma? Veja, né, o problema não está na urna eletrônica, o problema está no modelo, principalmente das campanhas eleitorais, né? Eu vejo, por exemplo, esse programa aí de televisão do horário gratuito. Isso é um show de horrores, né? Para que isso? Por que não se cria? Tem tanta criatividade em algumas coisas aqui no Brasil, por que não se cria uma forma diferente de divulgar programas, divulgar projetos, né? E não simplesmente ficar aí esse desfile de horrores aqui no Brasil, né? No momento aí das campanhas eleitorais. Quer dizer, e o próprio sistema político, como você falou também, né? A questão de reeleição, né? Então, se o cara não tem projeto nenhum, ele fica 8 anos, como é que é isso, né? Observe que o próprio sistema político ele precisava ser aperfeiçoado. Eu acho que a urna eletrônica já foi um passo importante para isso, né? Mas a urna é o ponto final de um processo e não o problema principal. Mas nós fazemos isso. Isso é típico da sociedade brasileira. O cara acha que quem tem que resolver o problema da violência no Brasil é a polícia. É um engano. A polícia é o último elemento. Quem tem que resolver a questão da segurança pública começa na escola, isso aí. Exatamente, na educação. Você vai largar moleque. É tão importante, né? Você vai largar moleque na rua, você vai largar o menino na rua para ele fazer o quê? Quer dizer, eu largo a criança na rua e crio, ou dou a ela uma chance enorme de ter um delinquente na minha casa, uma casa mal estruturada, uma casa que não tem comida, uma casa que não tem um conselho tutelar que vai lá e fala para o pai, ó, se o senhor está bebendo aqui, o senhor não vai criar o seu filho, eu vou tirar o seu filho do seu convívio. Ah, mas e o pátrio poder? Sabe aquelas coisas assim? O Israel faz isso desde que ele existe. Quando o pai não consegue segurar o filho, o que eles fazem? Eles tiram da sociedade e criam no kibbutz, é uma coisa óbvia. E até todos passam por isso, até que tenham condições de entrar na sociedade, pelo menos você vai dar chances iguais para as pessoas. Quer dizer, o resto do mundo faz esse trabalho, pensa nas crianças. Não, agora a gente tem o quê? Tem essa coisa aí, ó. Aí acha que a polícia que tem que resolver. Eu vou resolver o problema de segurança metendo concertina na minha casa, cerca elétrica, e vou botar a 330 volts, né? Porque não é nem 220, é 330, que é para matar o cara. Tem gente que acha que bandido bom é bandido morto. Quer dizer, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer em cima disso? É essa sociedade que o senhor quer para o seu filho? Quais são os candidatos que trazem, na verdade, soluções para os problemas? Então, o modelo é errado. Nós estamos discutindo um modelo errado. E isso tem um preço para nós, 200 anos de dependência. A gente não sai disso. Ah, mas o país melhorou. Claro, é um processo de progresso inercial. Se você for hoje à África, tem gente que acha que a África tem cipó no meio do caminho, né? E não é isso. Se você for a Luanda, por exemplo, em Angola, a cidade é maravilhosa. Com avenidas incríveis, carros maravilhosos, gente muito, muito legal, lugares para você ir. Ah, mas por quê? Porque houve um progresso natural. Agora, o que significa que o país está bem? Lá no caso está, por causa do petróleo, por causa Bom, mas e aí? Quer dizer, nós estamos ainda contando coisas que não tem nada. Ah, mas antigamente a gente saía de Ribeirão Preto, ia para São Paulo, ia na terra, não ia no asfalto. Hoje nós temos pista dupla. Ai, os americanos têm pista dupla há mais de 50 anos, mais de 60 anos. E quantas pessoas utilizam essa pista dupla, né? Nós não temos um trem. Um trem bala que já devia ter daqui para São Paulo. Nós não temos trem. Nosso aeroporto é caro, é ruim. E se todo mundo tivesse carro para ir para São Paulo, tinha que ser pista tripla, quádrupla, alguma coisa assim, porque não ia caber, né? Você já pensou? Nós ainda não temos trem. E aí o cara discute urna eletrônica. Aí o cara vai discutir na rua.
Se o sujeito, a mulher dele é mais bonita do que a outra. Gente, que Nossa, pelo amor de demais. Deus, nós vamos discutir. Aí o outro aparece para falar que, ó, nós vamos dar ensino público gratuito para todo mundo. Mas está na Constituição, é só fazer cumprir. Por que não fez até hoje? Quer dizer, sabe, não dá. Promessa, promessa, promessa. É um Supremo Tribunal que os caras ficam lá o resto da vida na hora de trocar isso aí. E aí, o que a gente faz? Ô, Degrande, eu acho o seguinte, que vai depender da educação, em primeiro lugar, vai depender de uma maior consciência política, de escolher melhor os candidatos, já que nós estamos às vésperas de uma eleição, né? E acredito que você sinaliza muita coisa, inclusive nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Em termos de avanço ou de retrocesso, né? Eu acho que isso aí tem que medir, tem que ponderar para saber fazer uma escolha melhor do que a gente tem feito até agora. Tomara. Lages, obrigado pela sua participação. Eu sei que você tem uma reunião na USP agora. Pois é, uma opinião legal, você vai correr para a USP. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. A gente volta já já.